Olá, galerinha, tudo bem? Bom, agora vamos para mais uma rapidinha. Hoje, a gente vai trazer rapidinhas de ciências humanas e suas tecnologias. Dessa vez eu separei 3 questões da prova da UERJ 2017, porque essas questões têm algumas coisas muito importantes e que têm tudo a ver com o contexto do nosso mundo hoje. Vamos lá? Está aqui a provinha da UERJ 2017. Nós vamos fazer as questões 50, 51 e 52. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para que fique melhor, para a gente ver. Vamos lá. Questão 50. A cabeça e a ilha. André Damer. Vamos ver aqui, temos uma charge, uma característica da prova da UERJ, né? Essa prova sempre intertextual, né? É uma prova que sempre trabalha com diversos tipos de textos, né? E a charge é um que sempre está aí nas provas da UERJ. Vamos lá. O senhor pensou em uma imagem que representasse os 50 anos da companhia, né? Aí o dono da companhia pensa ali, ó, um tubarão, né, comendo outros peixes menores, né? É melhor deixar o assunto com o pessoal da publicidade, Carlos. Aí a publicidade faz aqui uma foto, né, de um, de um golfinho, né, e 50 anos da companhia, né. A publicidade faz uma coisa muito mais light, né. Então a gente tem aqui, né, uma situação engraçada, né? A situação apresentada na tirinha remete ao seguinte processo característico do modo de produção capitalista, né? A gente tem aqui uma empresa comendo a outra empresa, as empresas menores, né? O nome desse processo é, tá, concentração empresarial, tá? Isso é um processo muito recorrente nos últimos anos, né? No século XXI. A gente tem um caso específico, por exemplo, da Ambev, né, que é uma empresa formada por vários produtores de cerveja e refrigerante, né, que se unificaram no Brasil e elas acabaram formando, né, um grupo muito poderoso, tá? Formando essa concentração empresarial. Professor, por que não é formação de cartel? Né? O cartel ele é formado quando diversas empresas se juntam para definir preços, né, de produtos no mercado, né, para unificar os preços, né, e esses cartéis são formados assim. Fragmentação industrial? Não. Né? E massificação do consumo? Não tem nada a ver com consumo. A questão, tá? Questão muito interessante essa 50. Tá? A 51, apesar de ela ser uma questão seca, né, bem seca, mas ela é muito interessante pelo que eu vou falar para vocês já já. Diz assim, durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Tá? Aí aqui nós temos uma bandeira da União Soviética, uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira da Inglaterra, os inimigos da Alemanha, né, do eixo nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e diz assim, né, está dizendo aqui em alemão, por trás das potências inimigas, o judeu. Então o judeu ele é considerado, né, o grupo, né, o inimigo fundamental dos nazistas. Lembrando a vocês que todo regime, né, autoritário, ele cria uma figura, né, ele tem uma figura, nesse caso do nazismo, né, são os judeus, eles criam uma figura e essa figura ela passa a exercer o papel de inimiga da nação. Nesse caso, eram os judeus que eram até então, né, um povo sem pátria. Lembrando a vocês que a construção do Estado de Israel é de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, e deve-se, em grande parte, ao Holocausto, certo? E eles normalmente constroem um inimigo. Né? A construção desse inimigo é muito importante no processo de se forjar esse nacionalismo. Tá? Por que eu trouxe essa questão especial? Apesar de que ela é uma questão seca, né? A gente vai ver já que ela é bem simples, né? Ela é bem seca. Né? Mas os temas do fascismo, das derrocadas das democracias, sobretudo com as eleições, né, do Trump,
né, em 2016. Ainda bem que ele não foi reeleito, né, essa semana. Né? E a eleição do Bolsonaro em 2018 trouxe à tona uma série de literaturas sobre se o que estava ocorrendo no mundo hoje, né, com a extensão da extrema-direita, seria um retorno do fascismo. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de referências bibliográficas. Né? Fascismo à brasileira, como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Então, comparando o integralismo dos anos 30, que é esse movimento de extrema-direita, é do Pedro Doria, ele tem um canal aqui no YouTube muito bacana, o canal dele, tá? Comparando a ascensão do integralismo com os regimes de extrema-direita hoje, né, sobretudo com o bolsonarismo. Tá? Então, muita atenção a isso, até porque o UERJ não escolhe 1984 à toa, não escolhe essa distopia à toa. Tá? Atenção a isso aqui. Né? Outra coisa, a Nacional Populismo, né, um livro, né, internacional aqui, A Revolta contra a Democracia Liberal, falando do trumpismo, né, do Bolsonaro e outros, o Vitor Organ lá na Hungria, tá? Então, mais um livro aqui falando desse assunto. Democracia em Risco, 20 ensaios sobre o Brasil de hoje, sobretudo a partir da posse do Bolsonaro, tá? Livro importantíssimo, com autores importantíssimos e que dispensam até comentários, tá? Como as democracias morrem, é um clássico, gente. É um clássico atualmente, né, que foi escrito, um best-seller, esse livro, né, internacional, foi escrito justamente após a posse do Trump, né, e a partir da posse do Trump. Como é que é construído esse novo inimigo? Esse novo inimigo são os comunistas, né, ou o petismo no Brasil, tá? E como funciona o fascismo, né? Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo dessas questões. Então, esse tema dos fascismos e do desfacelamento do sistema democrático são temas que estão em voga na literatura das ciências humanas. Tá? Então, vamos voltar aqui à questão. Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é o antissemitismo, né? O movimento contra os judeus. Os inimigos são criados, né? São os judeus. Beleza? Então vamos à questão 52, que é uma questão também muito interessante, tá? Bom, vamos lá essa questão 52 aqui, né? Ela lembra muito, essa questão 52, uma questão que eu fiz com vocês dos subúrbios cariocas no vídeo de ontem, que o Lima Barreto faz uma análise do espaçamento do subúrbio, né, que é uma parte da cidade que não é muito, não é alinhada, né, conforme a arquitetura moderna, tá? Ela não passa por essa noção de alinhamento, né, da arquitetura moderna. As cidades são construídas modernamente, né, para que você possa, né, viabilizar o fluxo ali, né, a circulação de pessoas, e são construídas com uma exigência técnica. Né? Não é à toa que o final do século XIX para o início do século XX, né, aquele período ali da Belle Époque, aquele período da era vitoriana, né, conhecido como o século ou da arquitetura ou do urbanista ou dos urbanistas. Nós temos a reforma Pereira Passos no Brasil, né, que acontece no início do século XX, e temos a grande reforma de Paris, né, pelo Barão de Haussmann, né, no século XIX. Tá? Então vamos lá. Nas imagens estão representadas a malha urbana da cidade de Toledo, na Espanha, né, e com as suas ruas estreitas de origem medieval, e a de um bairro de Los Angeles, cidade estadunidense, que se expandiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui, na cidade de Toledo, uma cidade totalmente com ruas, né, sem planejamento, né, que nem o subúrbio, né, escrito ali pelo Lima Barreto, ruas que começam em um lugar e saem em outro, né, sem uma organização moderna, até porque é uma cidade medieval. Né? E aqui no subúrbio de Los Angeles, né, na Califórnia, todo organizado. Olha só como que tudo são quadradinhos, né? São os quarteirões, todos divididinhos, né? As grandes estradas, as autoestradas, né? Cortando nessa cidade, tudo planejado para que circulem pessoas, mercadorias, né? Enfim. Tá? A diferença entre as duas malhas urbanas é explicada pela relação entre dois fatores que contribuíram para a organização desses espaços, embora em épocas bastante diferentes. Esses fatores estão apontados em... Então, o que acontece? Hoje existe um nível técnico para você poder organizar a cidade e padrões de
circulação, tá? Então, letra C. Preste atenção nessas questões, né? Porque são questões que caem muito desse planejamento espacial, que são questões ligadas aí o que a geografia chama de urbanização e planejamento urbano. Grande abraço, gente. Professor André, uma excelente semana a todos.